Fala brasileirinho, brasileirinha, sejam muito bem-vindos aqui a Bet Brasil. Se você não me conhece, eu sou Ganzelo e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, compartilha aí pra galera e vem comigo analisar os jogos e fazer nosso bilhete pronto. Vamos começar aqui falando de Bahia e Cruzeiro. Rapaziada, aqui ó, a gente tem o Cruzeiro soberano, líder aqui na Série B. O maior mandante é o Cruzeiro, e com a vitória do outro Sampaio também. E temos aqui o Bahia que é o terceiro melhor visitante. Então assim, nós vamos ter um jogo bem aberto, um jogo legal. O Bahia em segundo colocado ali para buscar, né, se distanciar de um terceiro colocado, tá? O Bahia tentar se distanciar um pouco mais da parte do Grêmio ali de baixo e buscar o nosso querido Vascão ali que tá vacilando. O Vascão tá deixando a desejar, né? Olha só, quando essas equipes se enfrentam, os 7 dos últimos 7 jogos, menos do que 2,5 gols. O primeiro jogo na Série B, aqui já é o retorno, né, do Brasileirão. Primeiro jogo, o Bahia venceu 1-0, gol do Jacaré. O Cruzeiro sofreu gol em 5 jogos, menos do que 2,5 em 6 de 7 jogos do Bahia, tá? Então, olha só, foi o Bahia e Cruzeiro 2-0, foi 2-0, 2 gols do Jacaré, não foi 1-0 não. 1-1, 0-0 e 0-0. Então, assim, é um jogo bem under ali pra gente estar buscando o menos de 3,5, é bem interessante, tá? Eu acho que o Cruzeiro possa vencer, eu acho que o Cruzeiro possa vencer. Mas se você quiser colocar no bilhete, vai com o Cruzeiro empate, tá? Dupla chance aí pra ficar mais safezada e não correr aquele risco. Fechou? Vamos aqui agora passar pro Grêmio. O Grêmio, classificação aqui do Grêmio, quarto colocado. Sampaio Corrêa tá querendo essa vaguinha se o Grêmio vacilar. E aí pode ser bem interessante esse jogo aqui. O Grêmio tá na zona de classificação para a Série A. Pega a Ponte Preta, que tá tentando se distanciar aqui da zona de rebaixamento, né? Tá 2 pontinhos aqui só da zona de rebaixamento da Ponte Preta. E aí, dependendo do resultado, pode até entrar na zona se perder pro Grêmio. Olha só, o Grêmio é o terceiro melhor mandante da competição, tá? Em caso, 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota apenas. Perdeu um jogo só. Então, assim, a Ponte Preta está lá em décimo como visitante. Quando essas equipes se enfrentam, o Grêmio não perde a 3 jogos, né? Que se enfrentam. O Grêmio, ambas marcam, tá? Sem derrotas, 14 jogos, menos do que 2,5 também em 9 de 10 jogos. Então, olha só, mais um jogo para a gente estar buscando em menos de 3,5. Jogo safezada, tá? Olha só, 7 em 7, menos que 3,5. Confronto direto entre as equipes 0-0, 1-0 Grêmio, 3-1 Grêmio e 3-0 Ponte, tá? Grêmio pode vencer? Grêmio pode vencer. A cotação pode estar bem machucada, né? No caso aqui, ó, para o Grêmio em empate. Mas então vamos buscar o menos de 3,5, que é safezada para o bilhete. E aí fica mais tranquilo da gente trabalhar. Grêmio Vitória Seca é interessante? É interessante, mas é interessante no ao vivo, tá? Se estiver acompanhando ali e ver que o Grêmio tá amassando, vai no Grêmio que pode dar boa. Vascão e Vila Nova. Cara, sinceramente eu queria ficar de fora de falar do Vasco, porque o Vasco vem decepcionando, né? Pô, a torcida fez uma festa maravilhosa para os caras empatar em casa contra o Ituano. Todo respeito ao Ituano, mas, né, olha aqui onde está o Ituano e o Vascão aqui empatar. Mas, vamos lá, né? Vasco pega o Vila Nova, mais um adversário lá de baixo, e agora é o último colocado. Vasco jogando fora de casa. O Vasco, como visitante, é o quarto melhor visitante, é um bom visitante o Vasco. E o Vila Nova naquela situação precária, né? Quando as equipes se enfrentam, ambas marcam em 4 de 5 jogos. O Vasco não perde 4 jogos para o Vila Nova, menos do que 2,5 em 9 de 10 jogos, tá? Então olha só, 2-2, 1-0, 2-1, 1-1. Certo? Então, cara, Vasco empate anula. Eu vou nesse bilhete, tá? Eu acredito que o Vasco vai voltar a vencer. Precisa voltar a vencer o Vascão, né? Pega o último colocado aí, tá em segundo no campeonato. É uma desparelhação bem injusta. Se a gente for analisar aí, e o Vasco tá decepcionando. Certo? Cara, agora, vamos passar aqui, ó. Eu queria achar aqui o joguinho. Cadê o joguinho do nosso querido Dirão? Passando aqui pro nosso Brasileirão Série A, temos hoje São Paulo contra o Goiás, tá? São Paulo que, nossa, fez um jogaço contra o Inter na última partida. Poderia até sair do terceiro com a vitória, se não fosse o goleiro tá entregando daquele jeito, tá? Goiás aqui na tábua de classificação, tá em décimo, tá a 3 pontinhos aqui, 2 pontinhos do Flamengo aqui, de entrar aqui
na briga pelo G6, pelo G4, tá? E o Goiás também, o Goiás tá vivendo um bom momento, então deu uma distanciadinha mínima ali da zona de rebaixamento, né? Empatou em casa com o Galo na última partida, foi, né? Foi o Galo? Não, perdeu pro Fluminense. Puta merda, verdade, perdeu pro Fluminense, saiu perdendo, virou o jogo e deixou virar de novo, cara. Nossa, foi um jogão. Quando essas equipes se enfrentam em 6 dos últimos 8 jogos, mais do que 2,5, tá? O São Paulo, né, sofreu gol em 3, mais do que 2,5 em 6 de 7 jogos. E os confrontos aqui, ó, tá 3-0 São Paulo, 2-1 São Paulo. Então o São Paulo vem numa soberania aqui sobre o Goiás. E eu acho que para pôr no bilhete, São Paulo empate anula é bem interessante, mas mais de 1,5 vem bem safe, vem bem quente para essa partida. O São Paulo que anda sendo um time bem over, certo? Vamos passar aqui agora para Botafogo e Furacão. Furacão e Botafogo. Olha só, o Atlético aqui não pode ser mais ultrapassado aqui pelo Flamengo, né? Então, o Atlético termina entre os 6 melhores do campeonato no primeiro turno. O Atlético tá 1 ponto atrás do Corinthians só aqui. O Atlético tem jogo mais, teoricamente, mais fácil, porque olha só, eles vão se degladiar amanhã aqui no domingo. Palmeiras e Internacional, Galo e Corinthians, tá? Então o Atlético e o Fluminense ele tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, certo? O Atlético veio aqui, ó, jogando contra o Botafogo. Como visitante, o Atlético está em sexto, que ó, é o sexto melhor visitante da competição, enquanto pega o Botafogo aqui, que estava como um dos melhores mandantes, mas agora já está lá para baixo. O Botafogo está bem difícil a situação, tá tentando, tá buscando, mas não tá fácil não. Quando essas equipes se enfrentam a menos do que 2,5 em 7 dos 9 jogos, sofreu gol em 5 Botafogo, o Atlético não perde pro Botafogo há 3 partidas, tá? Sofreu gol em 4 aqui, ó, menos do que 2,5 em 5 dos 5 jogos contra o Botafogo. O Atlético ganhou 2-0 na casa do Botafogo, empatou 1-1 em casa, empatou e ganhou 1-0 em casa também do Botafogo, tá? Então assim, essa rodada eu vejo o Atlético mais inteiro para essa partida, que com o Felipão ele tá mandando muito bem. E então vamos na safezada ali, Atlético Paranaense e empate, o Botafogo tem que estar muito mal, tá? E mais de 1,5 também é bem safe, certo? Galera, então é isso, muito obrigado para você que assistiu meu vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha pra galera aí e bora pro bilhete, que é hoje mais um green. Ontem deu grinzada na cabeça, então bora, vamos buscar o segundo green aí e chama!